O Gilson Trajano, boa noite, Edmundo e Gui. Com essas especulações fica difícil não criticar e ficar muito pessimista com essa galera que está no comando da SAF. Concordo, Gilson. Assim, apesar de concordar, eu acho que é nesse momento. A gente está falando do dia 19 de junho. E o Vasco, assim, né, pelas informações, está atrás de muitos jogadores. E, ó, gente, pelas contratações que estão vindo, provavelmente virá em torno de 5, 6 ou 7 jogadores para o Vasco. O que a gente espera, é lógico que a crítica é momentânea, né? É momentânea a crítica. A crítica do momento é que o Vasco até agora não mostrou essa correção que o Brax falou, né? De rota, né? Que contratou jogadores errados, mas que ia consertar na janela de julho. Mas, assim, eu acho que tem que esperar um pouco ainda, né? Eu acho que tem que esperar mais 1, 2 semanas para a gente ver quem vai chegar. Se daqui a pouco, daqui uma semana, vamos dizer, trouxe agora o Serginho, fecha com o Michael para ser opção. Porque o Michael, para mim, tem que ser opção. Titular, não. Mas aí a gente vê na semana que vem Lianco chegando, Lanzini, Michael. Tô dando. Tá, dando uma viajada? Pode ser, mas por que não? Por que não? O Vasco tem que contratar desse nível. Então, é isso, né, Edmundo? Acho que assim, de momento dá para criticar. Mas ao mesmo tempo, a janela nem abriu, né? Contratado mesmo só o Serginho. Então, É. a gente tem que criticar. Pode vir e arrebentar, mas acho que vem. Nos primeiros jogos vai tirar espaço de Peck, Figueiredo, Yuri Marcos. É Yuri, não, é Eric, né? Que Eu sempre erro. Eric Marcos, Egnaldo. Vai tirar espaço desses jogadores, talvez até do Pedro Raul, porque o Ryan tá ganhando o espaço, né? Estreou fazendo gol, independente da derrota. Eu acho que vai tirar lugar, porque o Barbieri não vai contratar e esquecer lá no banco. Ele vai pôr para jogar, até para ver se a resposta é positiva ou negativa. Então, a gente tem que criticar. Se ali na frente, esses jogadores, principalmente Lianco e Lanzini, que eu acho que não mudam o patamar do Vasco, mas melhoram, né? Melhoram, encorpa mais, porque tem mais experiência, um pouco mais de qualidade, a gente vai elogiar. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acho e acho isso é de verdade, que o Vasco em si, no modo geral, como instituição, está com dificuldade de contratar jogador de nome. Porque tudo que foi prometido não está sendo cumprido. Né? Uma delas que a gente bateu muito, que o Josh falou, no próximo ano, Vasco Flamengo vai ter um nível técnico. Não está nivelado, não está mesmo. O desnível técnico é abissal, é gigante. Entendeu? Por isso a indignação. E quem está do outro lado da linha, que recebe uma ligação, acha até que o Paulo Brax não faz isso, né? Eu acho que ele está tentando pôr a mão só onde ele alcança, né? Até porque ele não quer ficar mal no mercado, não quer ficar mal com os jogadores, até porque essa semana saiu uma notícia, não sei se vocês viram, que o Rodrigo Caetano pode ir para a CBF e um dos nomes do Atlético Mineiro é o Paulo Brax. Porque tem uma galera de gaúcho aí que comanda o futebol brasileiro, cara. Comanda o futebol brasileiro. Né? E eles vão fazendo essa dança das cadeiras que é impressionante. Então, ele também não quer se expor e se queimar no mercado com nenhum jogador. Mas parece que ele não quer pôr a mão onde ele não alcança. E ele vai no limite financeiro. E aí, por isso, a gente fica especulando jogador que, pelo menos no nosso modo de entender, não vem, mas não resolve. E acho que é isso que deixa o torcedor preocupado. Ricardo Costa, o maior acerto da 777 seria trazer Alexandre Matos. Seria o homem forte do futebol, mas ele tá no Atlético Paranaense agora, mas, cara, seria contratar jogador, né, Edmundo? Não, eles não vão trazer nunca o Alexandre Matos. Ricardo,
Até gosto da pessoa, gosto da forma de trabalhar, mas não adianta trazer o Alexandre Matos e não liberar o cheque. Ter respaldo, né? O que traz jogador é o cheque. E o Vasco, as informações que eu tenho, que o CEO, né, Luiz Melo, que deu uma entrevista pior ainda, porque eu acho que ele tem que trabalhar e não ficar dando entrevistas dizendo que muitos técnicos rubro-negros já treinaram o Vasco e vice-versa, porque ele, rubro-negro, não pode ser CEO do Vasco. Ele tinha que falar do lado profissional dele. Como ele não tem nada para falar do lado profissional dele, ele voltou de novo à discussão entre os clubes, que está errado. O Alexandre Matos funciona muito bem, muito bem. Foi assim no Cruzeiro, foi assim no Palmeiras, com o cheque assinado. E ele podendo contratar. Ele, de fato, convence os empresários, convence o jogador e contrata. No Vasco, a 777 não está liberando o cheque para contratar ninguém. Acho que os profissionais que aqui estão, que são até criticados por mim e pelo canal, nem são tão culpados assim. Podem até ser por escolhas. Né? Eu tenho 30 milhões para gastar, e aí eu escolho gastar no Herediano. Edmundo, eu gastaria no Felipe Coutinho. Nem que fosse por um ano. Entendeu? O Herediano vai gastar com ele em 5 anos. Mas eu gastaria diferente. Por quê? Eu recuperaria esses 30 milhões na venda do PEC, na venda do Figueiredo, na venda do Marlon Gomes. Eu traria um acréscimo. É só um exemplo, tá? Só um exemplo do Felipe Coutinho. Poderia ser outro jogador desse mesmo nível. Eu ia recuperar com outro jogador que é 100% meu, que já é do Vasco da Gama. Eu não ia trazer um de fora para maturar, para performar e vender, que é o que eles querem fazer com o Corediano. Isso é estratégia. Cada um tem a sua. Né? Mas não acho que o Luiz Melo e o Paulo Brax têm carta branca para gastar o quanto eles quiserem com o jogador que eles quiserem. E o Alexandre Matos só funciona, ou qualquer profissional dessa área, só funciona com dinheiro em caixa. Né? Os 3 melhores aí são Alexandre Matos, Rodrigo Caetano e o Marcos Braz. Todos 3 têm grana para gastar. Todos eles têm liberdade de ir ao mercado e contratar. E por isso funciona. O mais inteligente deles é o Anderson Barros, que numa conversa agora ele fica, como é que fala? Não é de aparecer, né? Eu ia falar uma outra palavra. Ele não é de aparecer e trabalha demais no mercado, e foi ele quem indicou o Abel para o Palmeiras. Então, se você vê qual foi o ganho sim, né? do Palmeiras com essa contratação, que talvez até se viesse para um time como o do Vasco de hoje, como o Corinthians de hoje, não tivesse êxito, não fosse o grande alicerce desse time que as pessoas já dão como campeão brasileiro e possível campeão de Libertadores e Copa do Brasil. É inacreditável. Nós estamos apenas 10 rodadas do campeonato e o pessoal já, pela constância, ainda é o único time, acho que é o único, né? Invicto do Campeonato Brasileiro. Então, enfim.
É outra pegada, né. E o É, Palmeiras é impressionante. Palmeiras parece que vai escolher os campeonatos que vai ganhar no ano, né. Realmente é um dos melhores momentos do Palmeiras da história.